hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone. Primeiro lançamento do segundo semestre da nossa editora. Vai estar saindo aí em meados do mês de julho. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Eu, Dragão, do mestre Juan Jiménez. Sim, meus amigos, Juan Jiménez de volta à editora Comic Zone. E esse aqui foi, de longe, um dos quadrinhos que mais empolgou a galera no vídeo que eu fiz falando sobre os lançamentos da editora para o segundo semestre, tá? E não é para menos, Juan Jiménez é um dos maiores artistas de quadrinhos que já pisou no planeta Terra. Esse cara é sensacional e a gente tá muito contente aqui na Comic Zone de estar encabeçando esse movimento de publicações do Juan Jiménez no Brasil, tá? A gente começou lá em 2021 com a publicação de Escória, quadrinho sensacional de ficção científica que ele faz em parceria com o mestre Carlos Trídio, que também é autor da casa. Em seguida, em 2022, nós publicamos o Cidade, que ele faz em parceria com o Ricardo Barreiro. O Cidade, ao contrário de todos esses quadrinhos aqui, ele é totalmente em preto e branco, o que mostra também a versatilidade do Juan Jiménez. É uma história de ficção científica, mas com uma pegada bem diferente dessa ficção científica espacial que a gente vê em Escória e em outros trabalhos do Juan Jiménez. Também foi publicado no Brasil, dessa vez pela editora Pipoca Nanquim, A Caixa dos Metabarões, né? Então talvez você conheça o Juan Jiménez da Casta, né, dos Metabarões, que é uma espécie de continuação do Incal. E agora a gente vai estar trazendo aí o Eu, Dragão, mas não somente o Eu, Dragão, tá? Muito em breve a gente também vai estar anunciando aí, para esse segundo semestre, os Segmentos, quadrinho que ele desenha com roteiros do francês Richard Malcat, né? Mas vamos voltar a falar sobre isso no momento mais oportuno. O vídeo de hoje a gente vai focar aqui no Eu, Dragão, que é bem diferente de todos esses quadrinhos que eu mostrei aqui para vocês, que inclusive os links vão estar aí na descrição, tá? Por quê? Porque o Juan Jiménez, ele desenha, mas ele também escreve o Dragão. Ou seja, aqui você vai ver uma outra faceta do argentino, a faceta de autor completo dele. E além disso, diferente também de todos esses quadrinhos, não se trata de uma ficção científica, mas se trata de uma fantasia heróica. Ou seja, eu digo que isso aqui é o Game of Thrones do Juan Jiménez, né? Guardado evidentemente as devidas proporções, mas eu falo que é o Game of Thrones, primeiro porque tem dragão, segundo porque é uma história super complexa com muitos personagens. Inclusive a nossa edição, nas páginas finais, a gente vai ver uma lista, né, com todos os personagens, né, e uma breve descrição deles, porque vai chegar uma hora que você vai ficar, eita, quem é quem? E daí essa listinha aqui no final pode te ajudar, né? Você vai ter aquela mesma sensação que você teve quando você viu, e acho que todo mundo viu, todo mundo que assistiu esse vídeo deve ter visto Game of Thrones. Você se lembra quando você assiste o primeiro e o segundo episódio que você fica meio perdido, porque começa a pipocar os personagens, você nunca viu eles, é um bocado de nome, você não sabe como é que aqueles personagens estão relacionados, você não sabe o passado deles, as motivações. E daí, pouco a pouco, a história vai se construindo e começa tudo a fazer sentido. Aqui é a mesma coisa, tá? O Juan Jiménez, ele te joga no meio da história, e daí a história começa e você fica meio perdido ali com aquele bocado de nome e tal, mas depois vai tudo fazendo sentido e você começa a entender as motivações, o que liga cada personagem, as desavenças que existem entre as famílias, entre os diversos clãs, enfim. Então é nesse sentido que eu faço a comparação entre o Eu, Dragão e o Game of Thrones. Eu, Dragão também foi um dos últimos trabalhos realizados pelo Juan Jiménez, tá? Essa edição integral aqui, publicada pela Glenar, saiu em 2015, né? Os Segmentos, essa edição integral foi publicada em 2019 e o Juan Jiménez infelizmente faleceu em 2020 devido à Covid-19, né? Então o Eu, Dragão é um dos últimos trabalhos feitos por ele, é na realidade uma trilogia, né? Foi publicado inicialmente pela Lombard e depois foi publicada pela Glenar, que é uma das melhores editoras da França e do planeta, né? Então a nossa edição é uma edição integral, se chama Eu, Dragão, a Saga, porque compila
todos os volumes que compõem, né, a história de O Dragão. E a nossa edição vai ter capa dura, formato europeu, verniz localizado, 192 páginas completamente em cores, as cores sensacionais do Juan Jiménez, tudo isso em papel couché de alta gramatura impresso na Ipsis, que é a melhor gráfica do Brasil. Então, padrão Comic Zone de qualidade, tá? Espere a melhor edição possível de O Dragão e tudo isso com 30% de desconto clicando no primeiro link aí na descrição. Beleza, mas sobre o que fala O Dragão? Né? Para fins didáticos, eu vou simplificar ao máximo a história, mas saiba que quando você pegar o livro para ler, você vai se deparar com algo muito mais complexo, com muito mais personagens, com muito mais ramificações do que isso, tá? Mas eu não vou entrar em todos os detalhes, afinal de contas isso aqui é um vídeo de jabá de pré-venda, tem que ser rápido e direto ao ponto mesmo, certo? Então, o El Dragão se passa no ano de 1200 e pouco, no reino de Rosdown. E o rei desse lugar, ele tá completando aniversário e ele tá fazendo uma grande festa, né? E para vir animar as celebrações do aniversário do rei, tá chegando aí um grupo de artistas itinerantes. E um membro dessa trupe de artistas, uma mulher chamada Valka, ela tá grávida. Ela tá prestes a dar à luz, então eles estão correndo para chegar lá em Rosdown, para a criança poder nascer em segurança. E uma das coisas que torna esse livro interessante é que todo ele é narrado do ponto de vista dessa criança que acabou de nascer, né? Então, paralelo a isso, a gente tem próximo ao reino um vulcão, né, o vulcão Ferona, e dentro desse vulcão a gente tem um dragão que estava, ou melhor, uma dragoa, né, um dragão fêmea que estava adormecida há muito tempo e que agora despertou, né? Não sabemos por quê, uma dragoa chamada Madragon, né? E ela tem uma relação que eu evidentemente não posso dizer para vocês aqui, com a Valka, que acabou de dar luz a essa criança, essa artista itinerante que eu falei para vocês. E paralelo a isso ainda, a gente tem um grupo de um reinado vizinho que está tentando invadir, aproveitando esse momento de distração por causa do aniversário do rei, está tentando invadir Rosdown, né? Esse grupo é liderado por uma mulher chamada Madtrofen, que tem um rosto deformado, não sabemos porquê, e ela está em busca do Livro de Ferro, que está entre as muralhas dessa cidade, né? O que é que contém esse livro? Também não sei. Então tem vários segredos que você vai descobrindo ao longo da leitura. E tem muitos outros personagens, tá? Você tem o rei, você tem um filho, e ele tem um péssimo relacionamento com o filho, a gente não sabe porquê. O rei também tem uma filha, a princesa, que tem um relacionamento com a Valka, e a gente também não sabe, e tem a ver com o dragão. Enfim, é super complexo, tá? Então é muito interessante você ver um cara que ficou conhecido pelo seu trabalho na ficção científica, escrever um livro de fantasia heróica e que domina perfeitamente todos os códigos do gênero, certo? E é isso que você vai encontrar aqui em El Dragão. E eu garanto pra vocês que essa é a melhor edição de El Dragão do planeta. Não essa aqui, que essa aqui é a edição francesa, a edição da Comic Zone, tá certo? Padrão Comic Zone de qualidade, capa dura, lombada arredondada, verniz localizado, 192 páginas em cores, impressas em papel couché de alta gramatura, impressas na Ipsis, que é a melhor gráfica no Brasil. O link, novamente, é o primeiro na descrição e também no primeiro comentário fixado. E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone!